Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades propostas na aula anterior. Logo depois da vinheta eu começo. Primeira atividade, página 66. Então essa questão 1 diz assim: a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais px mais m igual a zero com p e m reais admite 1 mais i como raiz. Determine a raiz real dessa equação. Ora, se 1 mais i é raiz, então nós já sabemos que 1 menos i também será. E se 1 menos i também é raiz, e a soma das raízes nós já sabemos pela primeira relação de Girard que a soma das raízes vai dar menos b sobre a, então a soma das raízes vai dar 7. Então a primeira mais a segunda mais a terceira vai dar igual a 7. E aí 1 menos i mais 1 mais i, você anula esse menos i mais i, 1 mais 1, 2, 2 mais x3 é igual a 7, x3 é igual a 7 menos 2, 5. Então a outra raiz vale 5. Letra B, o número m. Então observe, o número m. M está aqui. Nós sabemos que a soma das raízes é menos b sobre a soma dos produtos é c sobre a, e o produto das raízes é menos d sobre a, ou seja, o produto das raízes será menos m sobre 1. Então, o produto das três raízes menos m sobre 1, sendo as três raízes 1 menos i, 1 mais i e 5, igual a menos m. 1 menos i vezes 1 mais i dá 1 menos i ao quadrado é menos 1, então 1 mais 1, 2 vezes 5, 10. Então m é igual a menos 10. Ok, deixa eu só grifar aqui, m é igual a menos 10. Deixa eu só limpar esse óculos aqui um segundo, que fica nublado, né? Me patraiando. Vamos lá, vamos seguir adiante. Item 2. Verifique se a equação admite raízes racionais. Ora, nós estudamos na aula anterior o teorema das raízes racionais. Nós sabemos que nós devemos pegar os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente de maior grau, do termo que tem o maior grau. Aí ele diz, determine o conjunto solução. Ora, então nós vamos ver aquele conjunto P, o conjunto das possíveis soluções, e depois descobrir quais são as que atendem. Então, olha só, divisores do termo independente, mais ou menos 1. Divisores do coeficiente de maior grau, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Possíveis, por isso que eu chamo de conjunto dos possíveis valores ou das possíveis raízes, vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 1 sobre 2. Então aqui estão as possíveis soluções. Lembrando que a primeira que você testa sempre é 1, então é só somar os coeficientes, ó, 2 mais 2, 4, 4 menos 2, 2, ou seja, 1 não é raiz. Aí você testa menos 1, vai ver que não é raiz. Aí você testa 1 sobre 2, aí você diz, opa, olha o resto quanto deu, 0. Então 1 sobre 2 é raiz, significa dizer que esses números aqui são os coeficientes do quociente. Aí eu venho e faço uso da equação do segundo grau, ou seja, 2x ao quadrado mais 0x mais 2 igual a 0. Simplifica e passa aqui o 1 para o outro lado e vai ter x ao quadrado igual a menos 1. X é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Sendo assim, x é mais ou menos i. E aí o conjunto solução, atendendo ao que a questão pediu, vai ser menos i mais i e 1 sobre 2. Ok. Próxima questão. Resolva a atividade anterior. Então, resolva lá a questão 2, só que não pelo processo das raízes racionais. Resolva pelo processo da fatoração. Então, o processo da fatoração, você chega aqui e dá uma olhada. Isso e isso. Aí você pensa, dá para eu botar em evidência? Então, nessa primeira parte aqui, dá para você botar o x ao quadrado em evidência. E aí, olha o que você fica. X ao quadrado ficando em evidência, você vai ter aqui dentro 2x menos 1, que é justamente o que tem aqui no segundo termo. Comparando a primeira parte com a segunda parte, você vai dizer, opa, dá para eu botar o 2x menos 1 em evidência.
E aí eu vou ter x ao quadrado. E qual é o coeficiente daqui? 1. Então eu vou ter 2x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Se o produto de dois números é zero, é porque alguém aqui é zero. Então 2x menos 1 é zero. Sendo 2x menos 1 zero, significa dizer que x é igual a 1 sobre 2. Ou ainda, esse segundo fator aqui, então, ou ainda x ao quadrado mais 1 tem que ser zero. Então, 2x menos 1 é zero, ou x ao quadrado mais 1 é zero. X ao quadrado mais 1 sendo zero, significa dizer que x é igual a mais ou menos i. E aí o conjunto de solução, claro, fica igual ao da questão anterior, porque estamos falando da mesma equação, ok? Foi só o método que foi diferente. Lá usamos o teorema das raízes racionais, aqui usamos a fatoração. Próxima questão, então, item 4 diz, utilizando o teorema das raízes racionais, ou seja, como fizemos na questão 2, resolva a equação polinomial. Então, nós vamos encontrar os divisores de 5, os divisores de 9, e daí vamos fazer aquele conjunto das possíveis raízes. Então, essas são as possíveis raízes racionais. A primeira delas que vamos testar é o 1. Então, 9 menos 3, 6, mais 5, 11, menos 7, 4, ou seja, 1 não é raiz. Aí eu vou testar o menos 1. Testando o menos 1, olha quanto deu o resto, 0. Então, beleza, é raiz. Aqui estão, então, os coeficientes do quociente. Aí eu venho e vou dizer, então eu vou usar a equação do segundo grau. 9x ao quadrado menos 12x mais 5. Delta e Bhaskara, e encontra as outras duas raízes. 2/3 mais i sobre 3, 2/3 menos i sobre 3. Então, menos 1, que já tinha achado, 2/3 mais i sobre 3, 2/3 menos i sobre 3, completa o conjunto solução. Lembrando que estamos falando de uma equação do terceiro grau, ok? Tranquilo até aí? Item 5. Uma equação polinomial com coeficientes reais admite como raízes os números 1 menos i, 2 menos 3, menos 3 mais 5i. Nessas condições, quais outros números certamente são raízes dessa equação? Por que ele falou certamente? Porque a gente sabe, pelo teorema das raízes complexas, que os números, quando aparecem, quando a equação tem uma raiz complexa, o conjugado dela também será. Então, se 1 menos i é raiz, certamente 1 mais i também será. Assim como menos 3 menos 5i, porque é o conjugado de menos 3 mais 5i. Então, 1 mais i, que é o conjugado de 1 menos i, e menos 3 menos 5i, que é o conjugado de menos 3 mais 5i. Sendo assim, ele diz qual é o grau mínimo. Qual é o grau mínimo dessa equação? Por que ele fala grau mínimo? Porque aqui eu poderia ter, por exemplo, essa raiz 2 tendo multiplicidade 3, 4. Essa poderia ter uma multiplicidade diferente de 1, assim como essa, como essa. Então, no mínimo, eu conto assim. Essa daqui eu conto 2. Ó, deixa eu grifar essa, eu conto 2. Por que 2? Porque é ela e o conjugado. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela no mínimo tem grau 6. Poderia ter grau 7, grau 8, grau 9, porque cada uma delas pode ter uma raiz, pode ter uma multiplicidade, desculpe, maior que 1. Então, se todas elas forem raízes simples, então o grau será 6. Se alguma delas tiver uma raiz tiver uma multiplicidade maior que 1, certamente o grau será maior que 6, tá bom? Questão 6. Sabe-se que a equação admite uma raiz racional, e que é uma raiz não inteira. As demais raízes dessa equação são. Bom, se ele já disse que admite uma raiz racional, então eu vou logo para o teorema das raízes racionais para eu descobrir quem é essa raiz, que eu já sei que é uma raiz que ela não é inteira, então ela vai ser aqui uma raiz fracionária. Eu descubro quem é essa raiz, reduzo o grau, encontro as duas outras raízes e marco a alternativa. Então, olha só, descobrindo aí o conjunto P e depois de descobrir aquele conjunto das possíveis raízes a partir dos divisores de menos 3 e dos divisores de 2, e depois de ter testado, tá bom? Então você precisa encontrar o conjunto P, ou seja, o conjunto das possíveis raízes,
testar as raízes, e aí você vai descobrir, olha, o menos 1 sobre 2 vai ser solução. Ótimo, se menos 1 sobre 2 é solução, encontre as outras raízes. Daí você pode fazer o uso do dispositivo de Brillouin-Ruffini, reduzir o grau, chegar numa equação do segundo grau, e daí, chegando numa equação do segundo grau, você resolvendo essa equação, você vai encontrar menos raiz de 3 e mais raiz de 3. E raiz de 3 é um número irracional. E menos raiz de 3 mais raiz de 3 são números irracionais de sinais contrários. Ou seja, a alternativa que você deve marcar é a alternativa letra E. Tá bom? Mais uma questão. Então, a última questão dessa página aí, na equação. Aliás, a página está errada. É página 67 mesmo. Página 67. É isso mesmo. Pensei que tivesse colocado o número da página aqui errado. Na equação, sabe-se que o número imaginário menos 3i é uma raiz de multiplicidade 2. Determine o conjunto solução. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Ó, página 67, questão 7. É porque as questões 8, 9 e 10 eu já fiz, tá bom? Então vamos parar aqui na questão 7. E aí depois nós vamos para as questões da hora do estudo. E aí sim é página 69. Então, continuando. Determine o conjunto de solução. Então veja só. Estamos diante de uma equação do quinto grau. Então, portanto, existem 5 raízes. Só que ele diz que menos 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Como nós sabemos pelo teorema das raízes imaginárias, das raízes complexas, que se menos 3 é solução, mais 3 também é. Então, na verdade, nós já conhecemos 4 raízes, que são menos 3i e mais 3i, e aí nós vamos descobrir a outra. Então, vamos fazer assim. Uma raiz, menos 3i, a outra, menos 3i, porque a multiplicidade é 2. Aí o conjugado, então 3i, o conjugado também 3i. Então, a soma das 5 raízes vai dar menos b sobre a, ou seja, 1. Então, menos 3i mais 3i anula, menos 3i mais 3i anula, ou seja, essa quinta raiz vale 1. Então, o conjunto de solução vai ser 3i, o conjugado que é menos 3i, e a outra raiz que era desconhecida, que nós descobrimos, 1. Tá bom? Questão bem simples, essa questão aí 7, a 8, 9 e 10 já fizemos, então agora página 69, a partir de agora questões da hora de estudo, então temos da questão 1 até a questão 6, que foram as atividades propostas, ok? Então vamos lá, atividade 1. O polinômio com coeficientes em R é divisível por x, o valor de E é... Bom, quando a questão diz que o polinômio é divisível por x, qual é a raiz aqui? Lembre-se que a gente fala assim, se ele é divisível por x menos 1, então a gente diz que a raiz vale 1. Se é divisível por x mais 4, então a gente diz que a raiz é menos 4. Se ele está dizendo que ele é divisível por x, é o mesmo que ele ter dito, olha, é divisível por x menos 0. Então, quando ele fala que é divisível por x, ele está dizendo que 0 é raiz. Se 0 é raiz, e aí é só usar o teorema do resto, eu vou substituir x por 0 e igualar a 0. Então, o valor de E, então dessa incógnita aqui, vai dar 0. Olha só. Então, você vai substituir o x por 0 e igualar o valor numérico a 0. Daí, você vai descobrir E vale 0 e a alternativa correta, a letra E. Então, questão 1, bem simples. Agora, a questão 2. A questão 2 ele diz que o polinômio é divisível por x ao quadrado menos 1 e um outro divisor de f é o polinômio. Bom, essa questão já é bem mais elaborada, então eu vou chamar a atenção aqui a alguns detalhes. Primeiro deles, se ele é divisível por x ao quadrado menos 1, significa dizer que ele é divisível por x menos 1 vezes x mais 1. Isso aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, x ao quadrado menos 1 é diferença dos quadrados, que é a mesma coisa do produto da soma pela diferença. Então, isso eu posso dizer que ele é divisível por x menos 1, assim como ele será divisível por x mais 1. Daí, eu posso usar Brillouin-Ruffini para encontrar os outros. Então, veja. Então, x ao quadrado menos 1 poderá ser escrito nessa forma do produto. Daqui eu digo que 1 é raiz, aí usa Brillouin-Ruffini.
chega no resto zero, olha aqui. Aí usa agora menos 1, olha aqui. Usou Brillo-Ruffini, chega no resto zero, tá vendo? Aí você vai chegar aqui em x ao quadrado menos x menos 2. Aí você vem aqui olhar nas opções, nas alternativas e vê que não tem esse coeficiente, esse quociente, ou seja, esse outro divisor, x ao quadrado menos x menos 2. Aí você diz, poxa vida, não tem essa alternativa. Então eu tenho que reescrever essa alternativa aqui, esse quociente, esse divisor aqui. Então x ao quadrado menos x menos 2, já que não está entre as alternativas, eu vou ter que encontrar delta e Bhaskara para encontrar as duas raízes. As duas raízes serão menos 1 e 2. Então eu posso reescrever esse polinômio como sendo x mais 1 vezes x menos 2, tá certo? Então, os quatro divisores serão x menos 1, x mais 1, x mais 1 novamente e x menos 2. Então, se você quisesse escrever todos os quatro aqui, então, se você quisesse escrever esse polinômio como na forma fatorada, como um produto de polinômios do primeiro grau, como um polinômio como fatores do primeiro grau, você escreveria x menos 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Então, fazendo x mais 1 vezes x mais 1, x mais 1 vezes x mais 1 dá x mais 1 ao quadrado, que é o que aparece aqui, tá vendo? Na letra C, x mais 1 ao quadrado. Então, um dos divisores pode ser x mais 1 ao quadrado. Como poderia ser x menos 1, como poderia ser x menos 2, como poderia ser x ao quadrado menos x menos 2. Então, tem vários divisores. Tem alguns, vários. Pode estar no plural, né? Então, são vários. Mas, assim, temos aí alguns apenas, tá bom? Não são inúmeros, infinitos. Então, letra C, alternativa correta. Questão 3. A relação entre A e B para que o polinômio px tenha resto 3 quando dividido por x menos 2 é... Bom, quando ele diz, olha, eu vou dividir por x menos 2 e vai deixar resto 3, ele está dizendo que P de 2 é igual a 3. Então é só fazer isso, substituir x por 2 e igualar a 3. Então P de 2 igual a 3. 2 à quinta, 32, menos 2 à quinta, 32, já foi, dá tchau. 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32. 2 ao quadrado, 4 vezes 8, 32, negativo. Então, está na hora de dar tchau. E aí sobrou 2 vezes A, 2A, menos B igual a 3. Ora, 2A menos B é igual a 3. Onde é que está escrito isso? Na letra A, exatamente. Item 4. O polinômio é divisível por x menos 1. E o resto da divisão por x menos 1 ao quadrado é... Bom, quando ele disse que é divisível por x menos 1, ele está dizendo que P de 1 é 0. Então, eu vou substituir x por 1 igual a 0 e vou descobrir A. Então, o primeiro passo é fazer isso. É fazer P de 1 igual a 0. Substituindo x por 1, você vai encontrar A igual a menos 8. Se você tem A igual a menos 8, você pode fazer aqui pelo método da chave, então fazer x menos 1 ao quadrado, desenvolver esse binômio e fazer pelo método da chave, que é o que está aqui feito, ou ainda você poderia usar Brillo-Ruffini duas vezes. Você poderia pegar esse polinômio, usar Brillo-Ruffini sendo 1 a primeira raiz, encontraria um quociente, que seria, você iria usar como dividendo, e faria mais uma vez Brillo-Ruffini, porque aqui tem x menos 1 ao quadrado, significa dizer que 1 é uma raiz de multiplicidade 2. Então, daí você faria mais uma vez e encontraria o resto, tá bom? Então, você tem duas opções. Método da chave, que como está aí feito, ou Brillo-Ruffini. Eu, particularmente, prefiro até fazer Brillo-Ruffini duas vezes do que fazer método da chave uma vez. Mas fica a seu critério. O importante é que você vai chegar no resto, menos 10x mais 10, e a alternativa correta é a letra A. E que agora vamos para a questão 5. E a questão 5, ela é um pouquinho também trabalhosa, ela diz assim: os valores de Mn e P, de modo que sejam idênticos os polinômios, são respectivamente. Bom, aí é a igualdade de polinômios, né? Eu selecionei essas 6 questões iniciais para revermos alguns conceitos que vimos ao longo desse capítulo aí. Então, temos aí igualdade de polinômios, daí é só igualarmos os coeficientes. Lembrando que, como aqui em P2
não tem o termo x ao quadrado, então m mais n mais p é igual a 0. Menos, observe que aqui tem um menos, então menos p menos 1 será igual a 2m, ou seja, p vai ser igual a menos 2m menos 1. Aqui você tem que m será igual a 2p mais 7, aqui está. Aqui você tem que n menos p será igual a 5m, aqui está. E aqui você tem que n é igual a 2m, aqui está. Então temos aqui 5 equações, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Você vai ver que aqui você tem p em função de m. E aqui você tem n em função do mesmo m. E aqui na primeira equação você tem as 3. Então é interessante você pegar essa equação 2, colocar p em função do m aqui e substituir então. Então eu vou tirar p e vou colocar aqui p, colocar menos 2m menos 1. E vou pegar n e também substituir aqui, ou seja, você vai pegar a segunda e a quinta equações e substituir lá na primeira. Fazendo isso, você vai ficar só com a letra m. Então você vai ter m mais 2m menos 2m menos 1. Cortou, m igual a 1. Se m é 1, substitui aqui 1 vezes 2, 2. Então n vale 2. Pega 1, substitui aqui, menos 2 menos 1, menos 3. Então, como ele falou, respectivamente, então vai ser 1, 2, menos 3, ou seja, letra A. Ok? E a última questão de hoje, não menos importante, é uma questão em que eu trago a questão do MMC. Não é? Observe que eu já disse a vocês que quando formos fazer esse MMC com polinômios, praticamente sempre aqui isso vai ocorrer de que você tem esse produto aqui, esse número aqui é o produto, esse polinômio é o produto desses dois. Então se você tiver só 2, você pode fazer assim, a vezes x menos 1, p vezes x menos 5 e eliminar os denominadores, que é isso que está sendo feito aqui, observe. Então a vezes x menos 1, b vezes x menos 5, esse eliminou com esse e ficou 2x menos 3. Aqui agora é só distribuir, então ax menos a, bx menos 5b, aqui agora bota x em evidência, então a mais b, e aqui a e 5b, então ficou menos a menos 5b. Igualdade de polinômios, a mais b igual a 2, menos a menos 5b igual a menos 3. Resolvendo aqui, por exemplo, somando as duas equações, você vai chegar em a igual a 7 sobre 4 e b igual a 1 sobre 4. Somando, você vai ter 7 mais 1, 8 sobre 4, 2. Então, a mais b é igual a 2. Onde é que tem isso? Deixa eu apagar. Temos isso na alternativa letra D. Tá bom? E para finalizarmos nossa aula, a história. Troque o era uma vez pelo é dessa vez. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!